Fala. Se criticar a doutora Joana d'Arc fosse preconceito, eu seria um tremendo racista. Eu não sou psicólogo clínico, né, mas o diagnóstico aqui ele é evidente. A gente está diante de uma psicopatologia. Mitomania clássica, né? Aquela tendência patológica para mentir e contar histórias fantasiosas como se verdadeiras fossem, né? Inclusive visando aprovação social. Tem uma variação, inclusive, que é a síndrome de Latifi, na qual a própria pessoa ela encontra dificuldade de discernir o que é verdade, o que faz de conta. É tipo um petista defendendo a inocência do Lula. De tanto mentir, o cara passa a acreditar nas próprias falácias. É gravíssimo, Aros. Mas olha, a doutora d'Arc, ela mente como respira. Isso aqui são fatos. Mentiu sobre a data de ingresso na universidade. A suposta prodígio de 14 anos que ingressou na faculdade, segundo a Unicamp, inicia o ensino superior regularmente aos 19 anos. Mentiu sobre seus estudos em Harvard. Mentiu sobre a sua residência em Cambridge. Mentiu sobre o diploma do pós-doutorado, forjando o documento e as suas respectivas assinaturas e entregando como se verdadeiro fosse. E mentiu sobre a sua bolsa no CAPES, que ajudava a corroborar essa história. Então, de mentira em mentira, essa professora, ela galgou status profissional e social. E tem uma frase muito importante nessa matéria do Estado, diz o seguinte, abre aspas, a maior parte dos prêmios, palestras ou entrevistas, entretanto, focam na história de vida da professora, não na sua contribuição científica. Certo? A Paulinha falou, são dezenas e dezenas de prêmios. A ponto da Globo Filmes anunciar uma película sobre a biografia dela, né, que seria protagonizada, imagina só, por uma expoente da lacrosfera do Projaquistão, que é a Thaís Araújo. Olha o hype disso. E aí a gente vê, né, o prestígio da doutora Joana, ele vai dizer muito mais sobre a nossa sociedade do que sobre ela. Porque a gente vive na sociedade do espetáculo. A gente é apaixonado por quê? Por narrativa. Né? Isso é pós-verdade, em que o fato em si importa menos do que a percepção emocional sobre esse fato. A maioria das pessoas escuta o que quer ouvir. Viva a emoção, abaixo a razão. Dois outros exemplos só para a gente ficar na área da educação. A gente tem um ex-presidente iletrado que faz apologia da ignorância e da preguiça intelectual, mas tem vários títulos de doutor honoris causa. A militância aplaude. Outro caso, o nosso patrono da educação. A gente tem um patrono da educação cuja filosofia pedagógica legou o Brasil nas últimas posições dos rankings internacionais de educação. E mesmo assim, a Academia Brasileira e Internacional aplaude também. Então, voltando aí para o caso da Joana d'Arc, os formadores de opinião, eles queriam acreditar na narrativa fantasiosa dessa professora. Por isso que durou tanto tempo. Porque isso validava a preconcepção política e social que esses formadores de opinião, esses elitistas, tinham do mundo. Inclusive os responsáveis por checar as informações. Aliás, Paulinha, a gente tem de fato mesmo que parabenizar o Felipe Resch e a Renata Cafardo por essa matéria de jornalismo investigativo. Só que tem, né, o silver lining, vamos dizer, o lado positivo, a metade cheia do copo aqui, que é o seguinte, a Globo Filmes agora tem uma oportunidade de ouro nas mãos, porque o enredo ficou muito, mas muito mais interessante. É só narrar os fatos reais, os fatos corretos, não o que é politicamente correto. Agora, eu quero ver qual atriz global tem coragem de protagonizar um filme em que a personagem negra não é só a heroína que tem coisas positivas na biografia, mas também é uma fraude. Bom, vamos aguardar os desdobramentos dessa história. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte.